Então, agora, oficialmente, boa noite a todas aqui presentes e a todos que eventualmente estiverem assistindo a gravação. Esse é o quarto encontro do nosso Clube de Estudos Português para Concursos e Além, porque, pelo jeito, a gente vai falar sobre muitas outras coisas além de português, né, inglês, direito. A gente vai se arriscar um pouquinho em um pouquinho de cada coisa, só não me arrisco em matemática, né, porque eu não tenho know-how para isso, né? Então, se a gente conseguir alguém que queira falar a respeito da matemática, a gente até pode falar, né? E hoje, antes da gente começar a nossa aula mesmo, né, nosso encontro, eu queria só relembrar a proposta desse clube de estudos, né? Como o nome diz, é um clube de estudos, ou seja, para pessoas que estejam interessadas em estudar para concursos, para provas de larga escala, ou simplesmente para acertar algumas arestas do seu conhecimento na área, não é? Que a gente discute aqui. Tá? Eu não tenho nenhuma pretensão de disputar espaço com cursos preparatórios para concursos, né? Não tenho essa proposta. Né? A ideia é muito mais trocar experiências, dicas e informações relacionadas aos conteúdos. Né? Um curso preparatório, normalmente, ele vai trabalhar de um modo muito mais sistemático todas as questões trazidas pelos concursos. E aí, como eu não tenho esse conhecimento que possa, e não tenho pessoas, né, com quem eu trabalhe para trazer essas informações de modo consistente, por isso que não é um curso preparatório, sim, pela simples razão de que eu conheço os meus limites, né? Mas aqui todos são bem-vindos, aqueles que querem aprender, conversar a respeito, e hoje o assunto do nosso encontro vai ser pronomes, né? Então, eu preparei um material introdutório a respeito do assunto. Vou só colocar aqui. Está aparecendo para vocês na tela cheia? Então tá, obrigada por fazer assim, né? Avisar. Então, hoje é o nosso quarto encontro e o tema é pronomes. Para que servem, né? O tema de pronomes parece pouca coisa, mas é um tema bastante amplo. Então, hoje a ideia é falar um pouco a respeito da função dos pronomes de um modo mais simples, tentando usar a terminologia que aparece, né? Porque muitas vezes numa prova de concurso se usa a terminologia técnica, os nomes gramaticais, mas mostrar como é que eles funcionam para que a gente entenda a função dos pronomes, né? Então, a gente vai falar sobre isso, depois, na sequência, eu quero dar alguns exemplos de questões da prova do TJ, do Banco do Brasil, que estão fazendo uso desse tema, desse assunto. Né? Então, eu peguei assim, uma definição bem simples, inclusive eu acabei usando, depois eu vou colocar esse material, tem que colocar dos outros encontros também no grupo, e tem as referências bibliográficas. Eu acabei usando a referência bibliográfica de um site de comunicação, porque eles trouxeram as informações de um modo muito prático. Então, acho que a gente precisa, para entender, vencer a barreira terminológica, né? Quando você compra uma apostila ou assiste uma aula direcionada para concursos, normalmente o professor ou o material da apostila, eles usam toda a terminologia técnica e, às vezes, isso confunde a nossa cabeça. Você começa a ler, é tanta informação que depois você fala, não entendi, não sei como é que funciona, né? Então, o que é um pronome? Um pronome é uma palavra, vamos chamar de palavra,
tá? Para não entrar em detalhes que venham a complicar a nossa vida, que pode acompanhar, que pode substituir, retomar ou se referir a um nome ou um substantivo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que pronome tem a palavra nome, né? Inclusive, aqui na própria formação, né? Pronome. Ele vai sempre estar ou relacionado, ou substituindo, ou acompanhando um substantivo, ou um nome. É uma palavra que tem essa função de substantivo. Lembrando, acho que já deu para perceber, que agora hoje o assunto está relacionado principalmente à organização sintática, ou seja, como as palavras elas se organizam na frase, tá? Então, as variações quanto aos tipos de pronomes que a gente vai fazer uma visita panorâmica, eles estão relacionados à função que aquela palavra vai realizar em relação às outras palavras, essas que estão antes e depois delas. Isso que a gente chama tecnicamente de sintaxe, de análise sintática, né? E aqui eu coloquei 2 frases de exemplo, e os que estão coloridos são pronomes de vários tipos, por isso que eles estão de cores diferentes. No primeiro exemplo, o João é fera, ele arrumou meu carro. Então, eu tenho ele é um tipo de pronome. Meu, outro tipo de pronome. No segundo exemplo, a Fernanda é a colega de quem te falei. Quem também está funcionando como pronome. E te também é pronome. Para a gente poder entender melhor isso daqui, vamos seguir adiante para outras exemplificações, que inclusive agora a gente vai falar sobre os tipos, né, os principais tipos de pronomes, tá? Eu vou passar, se tiver rápido, se vocês tiverem alguma dúvida enquanto estou apresentando essa primeira parte, é só avisar, tá? Fala, Ian, pô, eu queria saber aqui tal coisa. Pergunta, não deixa passar. Só vou passar relativamente rápido, porque aí eu quero exemplificar também como isso aparece na prova, tá? Mas a dúvida, ela deve vir antes do que qualquer ordem que eu estabeleci antes, tá? Então, a gente tem em português, inclusive quando a gente vai buscar, se vocês forem pesquisar tipos de pronomes na internet ou procurar por gramáticas, vocês vão ver que os números variam. Tem gramática que fala de 6, de 7, de 8, de 9, porque algumas gramáticas, alguns sites, eles vão fazendo subdivisões. Então, a gente não tem ali um número fixo e preciso. Eu peguei os principais, né? Então, os principais pronomes, né? Começando com aqueles que são chamados de pessoais. Uma coisa importante a gente lembrar que essa nomenclatura, pronome pessoal do caso reto, vocês lembram disso na escola? Pronome pessoal do caso oblíquo, né? É uma nomenclatura relacionada à função sintática e não necessariamente a ser, porque quando a gente vê a palavra pessoal, parece que a gente está falando que é relacionada à pessoa, ao ser, né? Um ser humano, e não é, tá? Então, pronome pessoal é um pronome que ali ele vai realizar uma função de sujeito. Aquele está falando que decorou e não entendeu. É por isso, né? Porque a nomenclatura, a gente normalmente faz isso. É que nem tabuada. Eu também, com tabuada, eu decorei. Algumas eu já esqueci. Mas você fala assim, explica. Não sei explicar, né? Agora, essa questão dos pronomes, essencialmente, eles referem-se à função sintática que eles cumprem. E quando a gente fala de pronome pessoal, a gente está falando da
Por que que ele é pessoal? Porque ele envolve quem realiza a ação, que é o sujeito. Lembra quando a gente perguntava assim, para descobrir o sujeito? Tinha a frase, você é inteligente demais. Quem é inteligente demais? Você. Era assim que a gente achava o sujeito, né? Então, o sujeito, essencialmente, é aquele ser, pode ser uma pessoa, uma coisa, um animal, que realiza, responsável pela ação. E o objeto sintático, né? Objeto não é necessariamente um objeto, uma coisa, né? Então, o objeto pode ser uma pessoa, inclusive, que não realiza ação, né? Então, quando a gente fala de objeto sintático, a gente está falando de alguém ou algo que recebe, ele sofre, a gente fala, né? A ação que o sujeito fez, né? Então, ali no segundo exemplo, né? Ele vendeu a casa para mim. Esse mim, ele é objeto sintático, porque mim, ele não faz nada, né? Quem é que vendeu a casa? Ele. O que mim fez, né? Nessa frase não fez nada. Aí você fala, ele comprou a casa. É verdade, mas aí a gente inverteu. Vocês estão vendo que a gente mudou a ordem da frase? Se eu digo, eu comprei a casa, aí eu passo a ser sujeito, né? Então, os pronomes que a gente chama do caso reto, eu, você, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, sempre vão ser sujeito da oração. Ou seja, quando a gente usar esses pronomes, eles vão estar no lugar de quem realiza a ação, eles vão ser o sujeito. Pronome do caso oblíquo, né? Ele não realiza a ação, né? A gente sintaticamente fala que ele é o objeto sintático. Então, a gente tem aquela lista, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, né? E os plurais. Então, eu só vou fazer como eu sou do inglês, eu gosto de fazer aqui uma relação, porque a língua inglesa também tem exatamente os mesmos tipos de pronomes, só que a nomenclatura do inglês ela é mais simples. Em inglês, esse pronome que é do caso reto, a gente chama de subject pronoun, pronome sujeito. O inglês já diz que o cara é o sujeito. O pronome oblíquo, no inglês, chama object pronoun, pronome objeto, né? Tanto no português quanto no inglês, o que distingue um grupo ou outro é a função sintática que ele realiza na frase. E aí são tipos diferentes de pronomes cumprindo cumprindo funções sintáticas diferentes, mas se referindo, digamos assim, ao mesmo ser, né? Então, a gente pode ter funções sintáticas diferentes, tá? Tem muita gente que vai falar assim, o pronome do caso reto, ele sempre vai aparecer no começo da frase. O pronome do caso oblíquo vai aparecer depois do verbo. Não é uma regra que seja sem exceção, por isso que eu prefiro não falar isso, eu prefiro dizer que a gente precisa entender onde está o verbo, quem é que faz a ação. Se não realizar a ação, a gente tem que usar um ou outro tipo de pronome, tá? Eu não trouxe aqui para vocês essa lista, porque eu acho que todo mundo aqui deve ter a sua apostila, um livro, uma gramática. Se vocês forem no santo Google e colocarem ali lista de pronomes pessoais, você vai ver em vários sites. Depois eu até disponibilizo no Instagram algum post com a lista, mas aqui eu acho que não vale a pena a gente ficar lendo esse material assim exaustivamente, né? Depois a gente tem pronomes possessivos, que indicam duas coisas, relação ou posse. Né? Dois exemplos aqui, estão vendo que eles estão em lugares diferentes, e aqui, reparem que no exemplo anterior, você é inteligente, ele vendeu a casa para mim, eu só tenho o pronome,
ele está substituindo alguém. Esse você poderia ser Gisele, você é inteligente demais. Então, você poderia se referir a Gisele. Ele vendeu a casa para mim, eu poderia entender esse mim como Sandra. Ele vendeu a casa para mim, entre parênteses, Sandra. Então, esses dois pronomes pessoais, ou os pronomes pessoais, eles são sempre usados no lugar, substituindo um substantivo, um nome, o nome de uma pessoa, de uma coisa, de um animal, de uma situação. Agora, lembram da definição que a gente viu? Pronomes, eles acompanham, substituem, têm relação, enfim, cumprem várias funções. Agora, aqui nos pronomes possessivos, eles não necessariamente têm que substituir. Eles, às vezes, substituem e, às vezes, eles acompanham um substantivo. Olhem o primeiro exemplo. A Heloísa é mãe deles. Deles quem? Sei lá, daquelas pessoas, né? Daqueles meninos, daqueles homens, daqueles cidadãos, né? Então, a Heloísa é mãe deles. Aqui é uma relação que está sendo estabelecida, né? Porque ninguém é dono de ninguém aqui. Quando eu falo que é mãe deles, é relação de familiaridade. No segundo exemplo, é posse. Minha blusa é nova. E estão vendo que minha blusa, ele está acompanhando a palavra blusa, que é substantivo. Minha blusa é nova. Então, aqui é um pronome possessivo que indica o quê? Quem é o dono. Por isso que a gente fala que é posse. Né? Então, possessivo, uma vez, eu tenho que sempre contar uns causos, né? Houve alguém, assim, numa prova, algum aluno colocou assim, esse é um pronome possessão. Falei, gente, não é isso, toma cuidado, não está possuído, não é, senão é filme de terror, né? É possessivo, tá? Não é possessão. Possessivo indica ou relação ou posse, né? Quem é o dono ou relação entre um animal e uma pessoa e outra pessoa, né? Uma coisa e uma pessoa, sempre vai ter um ser envolvido, pelo menos um. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Aí nós temos pronomes demonstrativos, né? Que tem relação com localização no tempo ou no espaço, tá? Então, o pronome relativo, perdão, o pronome demonstrativo, ele vai se referir ao tempo ou ao espaço. E aqui eu peguei os três principais grupos de pronomes relativos, de pronomes demonstrativos. Estou pensando no próximo, que é o este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. E pode também, muitos deles, usar no plural, né? Então, quando eu digo, este caderno é meu, estão vendo que ele também, todos eles aqui, os pronomes demonstrativos, eles sempre acompanham o substantivo, ele vai estar junto de um substantivo. Quando eu digo, este caderno é meu, eu pego o caderno aqui, né? Faço assim, ó, deixa eu ver se dá aqui, ó, agora dá. Este caderno é meu. Por que que eu uso este? Porque está perto de mim, sou eu que estou falando, ele está próximo, então eu uso este. Eu viro para a Renaila, que está com a câmera fechada, mas faz de conta que a Renaila está com a câmera aberta, agora há pouco ela estava, e eu falo assim, ô Renaila, essa roupa aí é nova? Né? A roupa que você está vestindo aí, ilustrando, é isso aí. Eu olho assim, olha, Renaila, essa camiseta, essa blusa, essa roupa é nova? Por que que eu usei essa e não esta? Porque eu estou falando da roupa da Renaila, estou conversando com ela, olhando para a roupa dela e estou apontando para a roupa dela, né? Ela está distante de mim, então eu falo essa. Se eu falar esta roupa, é como se estivesse comigo. Né? Então, a relação entre este e esse, né, que a gente pode brincar, plural, singular, masculino, feminino, é principalmente a proximidade de quem fala e de quem ouve, né, o que a gente chama de interlocutor, com quem a gente fala.
E o aquele, aquela, né? Que um exemplo, aquela festa foi ótima. Não dá uma sensação de que ou já é uma festa que já aconteceu, né? Ou alguma coisa assim muito distante, tanto no tempo quanto no espaço. Eu não estou no lugar da festa e eu não estou na mesma época em que a festa aconteceu. Então, o aquele, aquela, ele tem relação com algo que esteja distante, e aí é distante de todo mundo que está participando da conversa, né? Não é assim perto de um ou do outro, é distante de todos, ou é uma distância temporal, ou é uma distância espacial. Então, confunde muito. E sabe no que isso também é usado e confunde mais ainda? Porque eu estou dando exemplos literais. No texto, quando você está escrevendo uma frase ou você está lendo, né, algo, eu vou, por exemplo, falar a respeito de algo, né? Este texto trata de pronomes. Eu uso este, porque eu ainda estou apresentando, começando a apresentar. Aí, se eu já, à medida que eu for desenvolvendo o texto, que ainda fala sobre pronomes, mas eu vou continuando a minha escrita, eu passo a usar dependendo do caso, eu passo a usar esse texto mencionado antes. Então, quando a gente vai... existe uma regra, né, que normalmente se cumpre quando se tem texto argumentativo. Quando você vai apresentar uma informação, você usa este, esta. Quando você já apresentou uma informação e você quer falar de novo a respeito, sabe que é um negócio que a gente chama retomada, você vai chamar para o texto algo que você já falou antes, você usa esse ou essa, porque já ficou um pouco mais distante. E o aquele, aquela, esse eu acho que é mais tranquilo, né? Porque ele dá uma sensação de distanciamento, né? E uma coisa que é legal também que a gente pode pensar em relação, porque a grande dúvida, o grande nó que todo mundo tem, e é por isso que os caras no concurso gostam de brincar, são com esses daqui, ó. É aqui que vocês têm geralmente a dificuldade, porque essa proximidade de quem fala, proximidade de com quem se fala, também pode ser algo subjetivo, não é algo real. Por exemplo, se eu digo assim, eu pego uma foto, né? Eu pego a foto dos meus pais e eu falo assim para a Gisele que não conhece, né? Eu falo assim, a Gisele, este daqui é o meu pai, esta daqui é a minha mãe, né? Por que que eu vou usar... você fala assim, mas eles não estão mais aí, eles já... É foto, né? Não é a pessoa de fato, né? Eu posso usar o este e esta mesmo em situações que, por exemplo, a pessoa já morreu, ou é uma lembrança apenas porque tem uma questão de afetividade. Então, o este aproxima, o esse pode afastar. E o aquele afasta completamente. Então, a gente pode ter essa diferença, que é essa localização no tempo ou no espaço, que é o uso mais comum desses pronomes, mas existe também um uso que é de afetividade, é estar próximo ou distante afetivamente, né? Eu poderia ter, por exemplo, uma criança. Imagina, sabe aquela situação em que a criança, quando fala assim, o filho é seu? Ah, esse menino, imagina, você está com a criança, um menino endiabrado, sabe aquelas crianças que estão ligadas nos 220 o tempo todo? Aí a mãe tá brava com o filho e fala assim, chama o pai e fala assim, ó, pega aqui, ó, esse menino, ela tá segurando o menino, tá com o menino do lado aqui, ó, na mão dela e fala assim, ó, esse menino só faz bagunça. Por que que ela tá usando esse se tá na mão dela? Porque ela tá, ao mesmo tempo que tá perto, ela queria que ele estivesse longe, né? Queria que tivesse com quem ela está falando. Viu como, às vezes, a questão
ela é subjetiva. Ela é de afetividade. A gente usa e brinca, e você vai ver isso em textos literários, em textos jornalísticos. Repara nas notícias de jornal, muitas vezes. Você fala, por que eles romperam a regra? É porque existe ali uma intencionalidade de querer criar um efeito de aproximar algo que você quer que esteja perto de você sempre, mesmo que esteja distante, ou afastar algo que está próximo, mas você gostaria que estivesse longe de você, né? Então, é bem louco isso, né? É bem louco, mas quando a gente entende isso, aquilo que parece quebra da regra deixa de ser quebra de regra e passa a ser algo que é explicável. E não é simplesmente assim, ó, decora porque é desse jeito, porque você vai ver situações que parecem quebrar a regra, né? Tudo bem? Comentários, perguntas? A Kelly agora entendeu? Que bom. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, por favor, faça. Seguindo, a gente tem também pronomes que chamam-se interrogativos. São palavras que a gente usa para fazer pergunta. Perguntas diretas e perguntas indiretas. E aí também tem um nó, né? Então, são aquelas partículas, né? Ou a gente chama de pronome mesmo, quando você vai fazer pergunta, que serve para perguntar. Quando é seu aniversário? Então, quando funciona como uma pergunta direta, né? Ele introduz uma pergunta. Por que é pergunta direta? Porque tem ponto de interrogação, né? Então, tem ponto de interrogação, é pergunta direta. E o que é uma pergunta indireta? Exemplo, eu queria saber onde você mora. A gente não usa ponto de interrogação. Eu não falo assim, eu queria saber onde você mora, porque se eu usasse o ponto de interrogação, sairia desse jeito, né? Essa daqui é uma pergunta. Quando eu digo eu queria saber, eu estou de um jeito indireto fazendo uma pergunta, né? Porque se você chega para alguém e fala, eu queria saber onde você mora, né? Então, eu estou querendo uma informação. O onde e o quando funcionam como pronomes interrogativos, né? Eles ajudam a construir essa ideia de fazer perguntas, tá bom? Acho que esse é tranquilo, né? Esse é mais assim, gera menos confusão. Seguindo, pronomes relativos. Ai, que delícia. Os pronomes relativos talvez sejam aqueles que a gente fica com mais dúvida, sabe por quê? Porque repararam que agora há pouco a gente viu onde, eu queria saber onde você mora. E agora apareceu onde de novo. Mas você fala assim, mas Sandra, você não falou que onde era um pronome interrogativo? Naquele exemplo anterior, sim. Eu queria saber onde, o lugar em que você mora, né? Agora, olhem esse outro exemplo. A cidade onde ela mora é muito pequena. Não tem aqui nenhum tom de pergunta. Aqui, o que na verdade, eu tenho uma frase que está trazendo uma informação. Lembram que no começo do nosso encontro de hoje eu comentei que a questão toda, né, aqui nesse tópico de hoje, ela é sintática, é observar tudo que acontece, a organização das palavras na frase. Então, a gente precisa, não dá para olhar só a palavra solta, porque a mesma palavra, nesse caso, o mesmo pronome, ele está sendo usado com funções diferentes. Para não estender muito uma informação técnica, a gente fala o seguinte, que as línguas, todas as línguas, elas são econômicas, tá? Existe um princípio que é chamado de princípio de economia linguística. Então, a gramática de todas as línguas do mundo, ela usa poucos elementos para dar conta de todas as situações que aquela língua prevê. Isso significa o quê? Que você usa a mesma palavra
principalmente palavras gramaticais, palavras que organizam a frase, a gente usa a mesma palavra em situações diferentes, então ela pode significar várias coisas diferentes. Então, você pode ter um onde como pronome relativo, um onde como pronome interrogativo, né? E isso com várias outras palavras gramaticais, que ajudam a construir a lógica da língua, né? E é lógico, depois tem as outras palavras, né? Que são as palavras que a gente chama de lexicais, que são aquelas que trazem informações, né? Então, a palavra cidade, o verbo morar, pequena, essas palavras são o vocabulário, né? Então, essas palavras aqui são muito mais abundantes. Em toda a língua, o número de palavras que são vocabulário, que indicam, trazem informações, é exponencialmente maior do que o número de palavras gramaticais, né? Então, os pronomes, os artigos, os advérbios, todas esses outros termos, eles são menos abundantes, eles repetem mais, tá? Então, aqui a gente tem onde como relativo. Vejam como é diferente a frase. A cidade onde ela mora é muito pequena. Esse onde, quando eu digo a cidade onde, esse onde não tem relação direta com a cidade. Um pronome relativo, ele sempre vai, ou 99% das vezes, não gosto de usar 100% porque língua é um negócio louco, mas um pronome relativo, normalmente, ele vai ficar muito próximo da palavra com a qual ele estabelece uma relação. Então, a cidade onde é um local, não é? Eu estou fazendo uma relação entre a cidade onde ela mora e o fato de ser muito pequena. O que a gente tem aqui, na verdade, um pronome relativo, ele une orações, tá? Quando a gente usa como um pronome interrogativo, é uma pergunta só, tem só um verbo, né? Então, a gente sabe quantas orações uma frase tem pela quantidade de verbos que ela tem. Aqui é uma oração só, né? Agora, aqui, a gente tem duas orações. A cidade onde ela mora, tem um verbo aqui, e depois tem o outro verbo aqui. A mesma coisa no exemplo de baixo. Ela é a mulher por quem me apaixonei. Temos dois verbos, duas orações. Esse quem, ele refere-se a que ou a quem? Refere-se à mulher. Por isso que a gente chama de pronome relativo. Um pronome relativo, ele sempre vai... qual que é a função, né, de um pronome relativo? Ele relaciona duas orações. Era como se eu dissesse assim, ó, a cidade é muito pequena. Ela mora na cidade. Ela é a mulher. Eu me apaixonei pela mulher. Sabe quando você está começando a escrever num outro idioma e você repete, a gente escreve essas frases que parecem frases de criança, né? Criança, quando está aprendendo a escrever, está sendo alfabetizado, às vezes eles não dominam, né, esses recursos da língua com tanta facilidade. E aí eles repetem muito. Então, um pronome relativo, ele evita a repetição, ele vai reorganizar as frases de modo que você não fique repetindo aquilo que, de outra forma, ficaria aparecendo tanto na frase 1 quanto na frase 2. Deu para entender essa questão de pronome relativo? Eu sei que esse é um assunto meio, às vezes, meio chato, né? Então, só para dizer como que ficaria, eu falaria assim, ó, a cidade é muito pequena. Ela mora na cidade. Ah, sem problemas, Gisele. Não tem problema não, acontece. Por isso que eu fico de olho aqui, para ver se alguém cair, a gente já readmite. Né? Então, isso daqui que eu coloquei em azul seria a frase, ou as duas frases sem o pronome relativo. É como se eu tivesse duas frases em separado.
Duas frases que, apesar de estarem escritas de acordo com a língua, com a norma culta do português, elas são frases que você fala assim, nossa, você não sabe escrever, ficar repetindo 2 vezes o cidade aqui, cidade do outro lado, mulher aqui, mulher do outro lado, né? Então, não fica um texto agradável, né? Se eu dissesse assim, ela é a mulher. Eu me apaixonei pela mulher. Né? Novamente, são 2 frases que fazem sentido, mas que você fala, não fica bacana, não fica legal. Então, eu junto 2 frases em uma, e um dos recursos que eu uso para deixar a frase mais agradável, mais bem escrita, é utilizar o pronome relativo relacionando algo que é comum nas 2 frases, alguma palavra, alguma informação que repete nas 2 frases. Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso seguir adiante? Deixa eu limpar aqui. Pronto. Então, vamos seguir. Qualquer coisa é só avisar, tá? Estamos chegando no final, tá? Dessa parte. Pronomes indefinidos. Indefinidos são pronomes genéricos, são pronomes que trazem uma certa imprecisão. Exemplos. Alguém deve ter visto o assalto. Inclusive, o lugar de onde eu tirei algumas dessas informações, comenta assim que os pronomes indefinidos, um jeito bem bacana de você entender o que eles são, a gente usa geralmente para fazer fofoca nas redes sociais, sabe assim? Você quer lá dar uma cutucada em alguém que te irritou, falou alguma coisa que você não gostou, aí você fala assim, alguém deveria calar a boca, deveria falar só quando tem certeza. Por que você usou esse alguém? Você sabe quem é que fez isso, né? Que deveria ter ficado quieto. Mas você não quer falar, né? Então, você não quer deixar as claras. Você usa alguém. Né? Então, os pronomes indefinidos, muitas vezes, eles são usados quando a gente não quer ou não sabe definir quem é que realizou algo. Exemplos, alguém deve ter visto o assalto. Quem? Alguém. Você sabe quem é? Não sei. Eu só sei que alguém deve ter visto. Certas pessoas só te valorizam quando é tarde demais. Estão vendo que tem ali um tom de meio que fofoca, meio que de... você está meio cutucando, né? Falando mal, reclamando, fazendo uma crítica, né? É bem comum usar pronomes indefinidos quando a gente tem essa intenção de fazer crítica, de generalizar, né? Ou porque você não sabe, ou porque você não quer dizer. E um exemplo bem bacana também é o que parece o máximo, né? Assim, como se fosse tudo, todos, né? Todo mundo gostou das novidades, né? E aqui eu também coloquei de propósito, porque é bastante comum os indefinidos acontecerem como locuções. Pronomes irônicos, bastante irônicos, né? Bastante de querer realmente provocar, provocativos, né? E a gente pode ter um conjunto, a gente chama isso de locução. Uma locução, eu estou trazendo hoje um monte de termos gramaticais, né? Uma locução é um conjunto de palavras, tá? Então, estão vendo que nos de cima era uma palavra só. Então, o pronome alguém, o pronome certas. Agora, todo mundo são 2 palavras. 2 palavras com uma função pronominal, de um pronome indefinido. Então, a gente chama isso de locução pronominal, né? Porque tem essa... Eu poderia substituir todo mundo por todos, né? Aí eu teria apenas uma palavra, tá? Então, na dúvida, é só trocar por uma outra palavra que você conheça. Todo mundo gostou das novidades. Você fala assim, mas todo mundo não tem ali uma definição? Quando eu digo todo mundo, eu estou definindo mesmo? Eu estou colocando como se
eu pudesse colocar todas as pessoas como a gente fala numa única cumbuca, né? É geral, né? Porque às vezes o ideal seria você dizer todo mundo aqui nessa nossa conversa de hoje é Sandra, Renaila, Lilian, Kelly, Gisele. Eu estou nomeando todas nós. Então, se eu digo todas nós, eu, a Sandra, a Renaila, a Kelly, a Lilian, a Gisele, aí eu não estou generalizando, eu estou apontando quem faz parte desse todos. Agora, se eu digo assim, todas nós quem? Se uma outra pessoa que não está aqui nesse grupo ouvir esse todas nós, não vai saber de quem a gente está falando. Né? Ou todo mundo participou. Então, para quem ouve, que não conhece o contexto, fica com aquela ideia de imprecisão, de que é genérico demais, né? Que é muito amplo o contexto de um pronome indefinido. E aí, o último, e esse a gente depois ainda vai, nosso próximo encontro, a gente vai continuar falando a respeito dele. Eu só trouxe aqui porque tem um exercício que eu queria mostrar para vocês que ele aparece, que são os pronomes reflexivos e recíprocos. Né? O que é um pronome reflexivo? Olhem o primeiro exemplo. Ele se cortou enquanto fazia a barba. Então, se é, neste caso, um pronome reflexivo, porque ele indica que a ação, quer dizer, esse sujeito aqui, esse ele, que cortou, ele cortou a si próprio. Né? Então, se ele é reflexivo, porque a ação que ele relaciona aqui, né, que ele apresenta, é uma ação do sujeito sobre si mesmo. Então, a gente fala que o sujeito, ele realiza a ação e ele sofre a ação. Né? Se eu digo, eu me machuquei com papel. Então, eu machuquei a mim mesma. Ele se cortou a si mesmo. Então, isso é um pronome reflexivo. Pronome recíproco. Sim, isso mesmo. Fez e sofreu a ação ao mesmo tempo. É isso mesmo, Gisele. Agora, e o recíproco? E olhem que bacana, que legal. É o mesmo pronome. Eles se olhavam apaixonadamente. Imagina a cena. Né? O casal que acabou de se conhecer, vai sair para o primeiro encontro, ele olha para ela olha para ele. Isso é recíproco, não é reflexivo. Né? E como que a gente sabe a diferença entre um e outro se a palavra é igual? Eu tenho que observar tudo que vem na frase. Novamente, é uma observação sintática. Então, a gente fala que a semântica, né, o significado do verbo e de todos os outros os elementos que estão ali na frase, eles vão ajudar a gente a entender se a gente está trabalhando com um pronome que funciona como pronome recíproco ou reflexivo, certo? Vamos ver alguns exemplos nas provas de concurso? Né? Aqui só para vocês verem, tem aqui depois, se vocês quiserem, eu vou compartilhar esse artigo aqui da Rock Content, que é o que é pronome, é uma agência de marketing, eles têm materiais bem interessantes, e o legal é que eles escrevem de um jeito fácil, né? Porque não é para quem é da área de língua, né? É para quem gosta de linguagem, quer escrever bem, então eles escrevem de um jeito bem tranquilo, tá? Deixa eu pegar aqui só para a gente ver. Nem precisava parar, tá no... Pegar aqui primeiro a do TJ. Já vou compartilhar aqui com vocês. Então, vamos ver aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho para a gente poder ver. Então, aqui, essa é a prova
do TJ de 2018 sobre... Tem aqui um texto, né? A gente não vai ler, senão não vai dar tempo, né? Mas é um texto que fala sobre a novela, né? Um texto extraído. A gente até comentou na semana passada, né? Sobre os gêneros textuais, né? Então, essa aqui é uma reportagem sobre a televisão, sobre uma novela, né? No caso, aqui era a novela Tempo de Amar, né? E é um texto jornalístico, né? Extraído do UOL. Nós vamos ver a questão número 4. Considere, vocês estão vendo aqui? Deixa eu pegar o sinalizador aqui. Considere as passagens. Todo mundo está me acompanhando? Se estiver pequeno, vocês me avisem, tá? Só fala aí se está dando para vocês lerem. A Gisele, acho que você falou verificar o contexto, né, Gisele? A gente, nesse caso da partícula C, a gente verifica, a gente chama tecnicamente de cotexto, sem o N. O que é cotexto? Cotexto é dentro da frase, dentro da oração, a gente olha o que vem antes e o que vem depois. A gente olha tudo. Então, é ler a frase inteira. E é lógico que aí sim, o contexto, porque qual a diferença? Contexto é o que está fora do texto, fora da frase, são os seus conhecimentos de mundo, as suas experiências, o seu repertório. O cotexto é os elementos que estão na frase. Então, você vê o que vem antes, é verbo, é um pronome, significa tal coisa, né? Então, a gente olha isso, essas duas coisas são importantes, tá bom? Vou colocar até aqui no chat. Aqui a diferença é aqui, ó, cotexto são as informações textuais que acompanham todo o texto analisado. Tá? E contexto, a gente já tem um conhecimento maior, né? Contexto é seu conhecimento, suas experiências e assim por diante. Esse exercício 4 que está aparecendo aqui, esse a gente precisa olhar o cotexto, quer dizer, analisar com atenção cada partezinha do que está escrito, né? Então, vamos lá. Considere as passagens. Os personagens se expressam de maneira correta e erudita, que está no primeiro parágrafo, foi copiado do texto. Segundo fragmento, compartilhou-lhe o sentimento Jaime Monjardim. E o último, para que o telespectador consiga se sentir em outra época. Estão vendo que no primeiro e no terceiro exemplo aparece a partícula C? E aí vem, né, a pergunta. Os pronomes em destaque assumem nos enunciados correta e respectivamente os sentidos. Então, antes de qualquer coisa, é muito importante você perceber algumas situações. Ele já está te dizendo que esses itens que estão em negrito, que estão aqui mais pretinho, eles são pronomes, tá? Você não tem que discutir isso. Eles assumem nos enunciados, quer dizer, nessas frases, eles vão adquirir determinado significado. A gente viu, né, acabamos de ver, que às vezes a mesma palavra ela pode significar mais de uma coisa. Então, aqui, nestes fragmentos, eles vão ser correta e respectivamente. Por que respectivamente é importante? Porque você tem que analisar nas alternativas por ordem de ocorrência. Então, você tem que considerar esse primeiro aqui, seria a primeira palavra, depois esse segundo, a segunda, esse terceiro, a terceira. Se a gente não entender que, respectivamente, tem que ser na ordem, a gente se confunde, né? Então, às vezes, algumas pessoas
passa batido, né? Não percebe que estava escrito isso, e aí fica assim, mas tem mais de uma verdadeira, eu estou encontrando 2, 3 que são a mesma coisa, é porque a pessoa está deixando de considerar que é respectivamente, tá? Tomem cuidado com isso. Como eu faria? Vocês querem tentar responder essa? Qual que é a função? A Kelly respondeu a letra B. Alguém mais arrisca? Eu vou dar uma dica. Eu faria observando a primeira linha e a última, tá? Depois a gente vai comentar sobre essa aqui do meio. Mas eu faria esse exercício considerando os 2 usos de se. Os personagens se expressam de maneira correta e erudita, e para que o telespectador consiga se sentir em outra época. A Gisele também foi na B. Alguém mais quer arriscar? Vamos ver? Quando eu digo assim, as meninas estão, então, pela letra B, que vocês escolheram, estão dizendo que o primeiro uso de ser é recíproco. Recíproco significa eu faço algo para você, você faz a mesma coisa para mim. Não tem, assim, uma expressão em português? Alguém te fala alguma coisa e você diz assim, recíproca é verdadeira? Já ouviram essa expressão? Então, é exatamente espelhado, né? O recíproco é a ideia de espelhado. Eu te dou um abraço, você me dá um abraço. E a gente troca, tem um cruzamento entre pelo menos mais de uma pessoa. Quando a gente tem aqui, os personagens se expressam de maneira correta e erudita. Um expressa-se em relação ao outro, ou cada um fala de si, o seu personagem fala de maneira correta e erudita. Entenderam o que eu quis dizer? Quando eu digo assim, eu me expresso bem. Nós nos expressamos bem. Não é cada um falando individualmente de modo correto? Não tem uma troca, porque para ter troca, eu tinha que... o verbo expressar-se, ele não funciona para ter troca. Então, expressar-se é um verbo reflexivo, é um verbo que ele traz a informação, o ato que é realizado, ele se volta para o próprio sujeito. Então, eu me expresso bem, eu expresso a mim mesma bem. A Renaila se expressa bem. Quer dizer, ela fala ela mesma bem. É o modo como ela fala. Nós nos expressamos bem. Então, assim, cada um individualmente não tem troca. Não sei se ficou... É reflexivo. É reflexivo. Então, já não é a B, porque a B tem recíproco. Não tem reciprocidade. E estão vendo que a chave para responder não é a partícula ser, porque ela pode ser as duas coisas. Ela pode ser recíproca ou reflexiva. É o verbo, o significado do verbo que vai mudar o sentido. Então, aqui a gente tem um verbo que é reflexivo. Os personagens expressam-se, cada um fala de maneira correta e erudita. Eu poderia mudar essa frase para essa outra combinação, que aí fica mais claro. O último, né? O último C aqui, o de baixo. Para que o telespectador consiga se sentir em outra época, que também é reflexivo, né? Porque o telespectador consiga se sentir. Acho que aqui o se sentir a gente percebe mais facilmente, né? Que é cada um sentindo para si próprio, né? É um sentimento individual. Eu me sinto bem.
A Kelly se sente bem. Nós nos sentimos bem. As pessoas se sentem bem, né? Então, ainda que seja coletivo, né? Acho que a dúvida é gerada quando a gente usa o plural, né? Mas o plural também pode ser. Então, agora eu vou falar, a correta é a C, essa mesmo. Tem os dois, estão vendo que aqui, ó, por que eu falei que a gente podia resolver observando os usos do ser, né? Porque os usos de ser aqui a gente consegue resolver observando o significado do verbo. Qual que é o problema com esse possessivo que a Kelly comentou aqui? Né? Não sabia que o lhe era possessivo. Aqui a gente tem um uso que foge à regra. Né? Eu vou até pedir para vocês, a gente vai ver aqui no próprio texto como que isso acontece. Quer ver? É no parágrafo 4, né? Aqui, ó, bem aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês poderem me acompanhar. Vou fazer a leitura aqui, ó. Para o autor, escutar os personagens falando dessa forma ajuda o público a mergulhar na época da trama de modo profundo e agradável. Compartilhou-lhe o sentimento Jaime Monjardim, que também explica que a estética delicada da novela foi pensada para casar com o texto. Lembram que eu comentei com vocês que o pronome ele serve para substituir, para acompanhar, para fazer algum tipo de retomada de algum substantivo, né? Então, esse lhe, a gente, se pela regra normal, tradicional da gramática de língua portuguesa, o lhe a gente usa quando nós estamos nos referindo a algo que não é o sujeito, a algo que não faz a ação, né? Só que esse lhe nessa frase, ele está sendo usado num contexto diferente. Se eu dissesse assim, compartilhou seu sentimento Jaime Monjardim, porque o que o Jaime Monjardim fez aqui foi dar a opinião dele, né? Aqui o que vem, inclusive entre aspas, logo a seguir, é a fala do Jaime Monjardim. Então, ele fala daquilo que ele acredita, né? Então, esse lhe, ele está substituindo, ele está no lugar, e é um uso, assim, muito de oralidade, né? Por isso que lembra que eu falei para vocês que a gente tem que tomar cuidado, e uma das primeiras coisas que a gente olha quando vai fazer uma interpretação textual é observar o gênero. Eu chamei hoje a atenção de novo, dizendo que esse era um texto extraído do UOL, é uma reportagem, né? Escrita aqui, ó, para uma parte que é TV Famosos, quer dizer, é um texto que está num órgão de imprensa, né, um órgão eletrônico, mas que está numa parte, inclusive, né, um caderno, né, a gente pode chamar assim, eu não sei se no meio eletrônico se chama desse jeito, né, mas ele está numa parte que não tem muita preocupação com ser academicamente preciso, né, ele está usando ali de um jeito bem informal. Então, esse lhe, ele está sendo usado no lugar do seu. Seu é pronome possessivo. Então, o lhe não é oficialmente pronome possessivo, mas ele acaba adquirindo esse significado por conta dessa troca, né, que informalmente o jornalista acabou criando no texto dele. Exatamente. E por isso que a chave para responder a questão é o se. Então, se você identifica... Isso mesmo, Kelly, é isso mesmo. Se a gente percebe que os pronomes reflexivos estão presentes na primeira frase e na última, mesmo que você não tenha muita certeza do que aconteceu, porque reparou que o negócio para decidir a questão do possessivo é mais complexa, não é? Mas aí a gente vai por exclusão, porque nas outras alternativas, aqui reflexivo o primeiro, só tinha 3. Né? Aí tem outras bobagens aqui, né? Demonstrativo, enfático, né? Então, aí a gente vai por exclusão. Muitas vezes, numa prova de múltipla escolha, a gente tem que criar estratégias, né? Assim, tentar encontrar o que você sabe
e aquilo que você não sabe é falar assim, bem, eu respondi, nesse caso, o que eu sabia que estava certo. Essa aqui do meio eu não tinha muita certeza, mas as outras duas alternativas não me parece que estavam erradas, né? Eu queria mostrar para vocês, então, sim, é a alternativa C, que é a resposta correta. Eu vou mostrar para vocês só como que está esse material de pronomes na prova do Banco do Brasil. Banco do Brasil 2021. São 10 questões, né, do Banco do Brasil, eu só tinha colocado em ordem, acabei tirando da ordem. A gente não vai fazer porque ela é um pouco trabalhosa, mas eu queria mostrar para vocês que nessa prova do Banco do Brasil aparece também a questão pronominal, no exercício número 5. Então, a gente tem ali a palavra ou a expressão a que se refere o termo em destaque está corretamente explicitada entre colchetes em. Esse é um exercício que não é difícil, mas ele te obriga a ficar indo e voltando para o texto o tempo todo. Por quê? O que eles fazem? Eles extraíram um pedacinho do texto, né? Então, você vê aqui em cada alternativa, tem uma frase que foi extraída do texto, tem aqui, olha, um pronome em destaque, né? E o que eles querem que a gente responda? Eles querem que você diga qual é a alternativa em que a frase que foi extraída do texto e o pronome marcado, eles se referem àquilo que aparece entre colchetes. Estão vendo que tem aqui rede mundial? Então, e aqui, essencialmente, era aquela função que nós comentamos sobre os pronomes de substituir ou de se referir, né? Então, a gente tem que pegar, e não adianta olhar só esse fragmento que está aqui, tá? Para você conseguir fazer esse exercício, você tem que ir lá no parágrafo 1, localizar essa frase e, a partir da observação cotextual e contextual, quer dizer, observar o todo do texto e a frase específica para decidir se isso que aparece aqui refere-se à rede mundial. Se for isso, aí essa é a alternativa correta. Aí embaixo, ela é importante, inclusive, para trazer mais clareza e consciência para os usuários. Então, isso daqui está lá no terceiro parágrafo, e é para a gente decidir se ela, que aparece em destaque, refere-se à exposição. Quer dizer, é um exercício que não é difícil, mas é trabalhoso. Não adianta, se a gente for ler só as alternativas, nós não vamos chegar a uma resposta, né? Porque nós não temos, nós carecemos de dados. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso ir lá para o texto, né? Observar quais são os parágrafos e tenho que me debruçar sobre ele, né? E para a gente terminar, eu só queria comentar isso, né? Que reparem que é o mesmo assunto, pronomes. Então, a gente tem uma questão sobre pronomes na prova do Banco do Brasil, e pelo menos tem outras, né? Questões sobre pronomes na do TJ, né? Eu só peguei uma para a gente poder observar, mas olhem como o modelo de questão é diferente, né? A do Banco do Brasil, nesse caso, é muito mais trabalhosa para se responder. Trabalhoso não significa difícil, né? Trabalhoso significa que a gente tem que fazer com calma, com administração de tempo, certo? Alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente já está chegando ali no nosso... Passa rápido, né? Chegando no nosso limite de tempo, espero que tenha sido útil para vocês. Eu vou disponibilizar depois a gravação. Se alguém quiser fazer esses exercícios, tentem fazer essa questão do Banco do Brasil. Vocês têm ali o material que eu disponibilizei no grupo.
e eu acho que é bastante útil, né? Espero que tenha desmistificado algumas questões relacionadas ao uso de pronomes. Eu particularmente acho muito rico, muito interessante, e quando a gente aprende a usar, isso deixa de ser um martírio, né? E passa a ser algo que não é só para decorar. Decorar é muito ruim, né, gente? Decorar é um negócio muito complicado. O legal é entender, tá bom? Obrigada a presença de vocês, obrigada, Renaila, Lilian, Kelly, Gisele, obrigada a todos vocês que vão assistir depois. A gente se fala, tá? Até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo para vocês, boa noite.